Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, episódio de número 95, comentários ao informativo 1173 do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui em Santa Catarina, mestre em Direito e seu professor aqui pela Verbo Jurídico, neste nosso curso contínuo e permanente de atualização jurisprudencial. Estamos dando seguimento, informativo 1173, bora trabalhar na tela cheia para vocês. Vamos começar, meus amigos, a enfrentar esse informativo. Redes sociais à disposição de vocês. Aproveitando, quem porventura não me acompanha por lá, fica à disposição, minhas redes sociais. Também queria convidar vocês a seguir as redes sociais da Verbo Jurídico, se inscrever no canal da Verbo aqui no YouTube, marcar o sininho para receber as nossas notificações, acompanhar sempre o canal da Verbo, prestigiar aqui o conteúdo gratuito que a Verbo disponibiliza frequentemente para vocês, incluindo o nosso Jurisprudência em Pauta. A sua presença aqui na aula, o seu joinha, você assistir o vídeo, você deixar seus comentários, isso é muito importante para a manutenção do nosso projeto, para sinalizar para a turma da Verbo que esse é um produto que você quer continuar tendo acesso gratuito aqui pelo canal da Verbo, tá bom? Então dê o seu apoio aí aqui ao nosso projeto, ao nosso Jurisprudência em Pauta, mantendo-se próximo, em contato com a Verbo Jurídico, conhecendo os nossos cursos, os nossos produtos, fica à disposição de todos vocês. Fechado? Vamos trabalhar então, episódio 95, informativo 1173. Nós tivemos aqui, meus caros, um informativo, em que nós temos a notícia de 5 ADIs. Uma dessas ADIs eu não vou estudar com vocês, a ADI relativa à discussão da revisão da vida toda. É um tema muito enrolado e muito preso a direito previdenciário, que cai apenas em alguns concursos federais, então eu não vou falar sobre revisão da vida toda para vocês, tá bom? Não vale a pena o nosso empenho aqui no Jurisprudência em Pauta. A gente vai trabalhar com todos os demais julgamentos. E a gente começa, meus caros, estão 5 julgados, 1 fica de fora, 4 para trabalhar em aula, fica bem redondinho, 4 julgados em geral que a gente trabalha, né? Informativo em geral vem 5, 6 julgamentos noticiados, 4 julgados é bem bacana da gente conduzir. Vamos ver todos, menos o revisão para a vida toda. Vamos começar com a ADI 7280. ADI 7280. Um julgado importante para direito constitucional, um tema relevante para provas de Ministério Público. Fechado? A gente vai trabalhar aqui essencialmente com algumas premissas importantes na revisão de Ministério Público como um todo. Fechado? Vamos lá. Primeira premissa que eu quero trabalhar com vocês, para a gente poder se aproximar do tema discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diz respeito à organização do Ministério Público, o regramento orgânico do Ministério Público. Meus caros, a Constituição Federal coloca de pé o Ministério Público, ela traz lá entre os artigos 127, 128, 129, 130, 130A, o regramento relativo ao Ministério Público Brasileiro, ao Conselho Nacional do Ministério Público. A gente tem no artigo 127 a missão constitucional do Ministério Público, no artigo 128 informações importantes sobre a organização do Ministério Público, as garantias dos seus membros, artigo 129 a disposição sobre as funções constitucionais do Ministério Público, enfim. E aí, meus caros, o regramento da Constituição é importante, ela desenha as linhas gerais para o Ministério Público dos Estados e para o Ministério Público da União, os dois grandes ramos do Ministério Público brasileiro, mas veja que o regramento constitucional, muito embora importante, ele é insuficiente. A Constituição remete ao plano legal o delineamento, o detalhamento da organização do Ministério Público. E aí, esse é um ponto que você precisa saber como que a Constituição distribuiu a competência para legislar sobre o Ministério Público. E por se tratar aqui de um julgamento relativo ao Ministério Público dos Estados, eu vou focalizar com vocês apenas a visão constitucional sobre o regramento
do Ministério Público no âmbito estadual. O regramento do Ministério Público no âmbito estadual. Fechado? Então veja, eu preciso recordar com vocês de dois dispositivos da Constituição Federal. O primeiro deles é o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha D, lá na sua segunda parte, em que nós temos uma menção à iniciativa privativa do presidente da República para leis, ou para a lei que versa sobre normas gerais de organização dos ministérios públicos dos estados. Então, é uma iniciativa privativa do presidente da República para uma lei, como não faz menção à lei complementar, sempre que a Constituição só fala lei, a gente entende como lei ordinária. Então, uma iniciativa legislativa privativa do presidente da República para uma lei ordinária no âmbito federal que vai versar sobre normas gerais de organização dos ministérios públicos estaduais. Previsão do artigo 61 da Constituição Federal. Agora, em paralelo a essa menção, nós encontramos lá no artigo 128, parágrafo 5º, um outro dispositivo da Constituição que vai fazer alusão, de novo, a uma lei versando sobre a organização do Ministério Público. Porém, nesse ponto, o que nós temos é uma lei estadual, aí sim de natureza complementar, de espécie complementar, porque a Constituição expressamente o prevê, de iniciativa privativa do chefe do MP estadual, ou seja, do Procurador-Geral de Justiça, que vai dispor sobre 3 pontos: organização, atribuição e estatuto do Ministério Público no âmbito daquele estado. E aí, meus caros, muita discussão na doutrina, alguns julgados do Supremo oscilantes, a gente já enfrentou esse tema em outras vezes aqui no Jurisprudência em Pauta, mas hoje, especialmente a partir do que é decidido pelo Supremo na DI 400, a gente tem bem nítido essa interpretação constitucional pelo Supremo. O Supremo diz: para os ministérios públicos dos estados, vão conviver, de um lado, uma lei ordinária federal de iniciativa do presidente da República, versando sobre normas gerais de organização do MP estadual, dos MPs estaduais. Essa lei já existe? Sim, é a famosa Lei 8625 de 93, a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais. E, ao lado dela, vai conviver, ou vão conviver, leis complementares estaduais de iniciativa privativa dos Procuradores-Gerais de Justiça, versando sobre o estatuto e a organização de cada um dos MPs estaduais. Então a gente tem a 8625, a Lei Orgânica Nacional dos MPs, e as leis orgânicas de cada um dos MPs estaduais. O MP de São Paulo tem a sua, de Santa Catarina tem o seu, Mato Grosso do Sul tem o seu, e assim sucessivamente. E qual que é a articulação entre esses dois diplomas? Uma típica dinâmica de condomínio legislativo. Uma mesma matéria versada por 2 diplomas, cada um com um espaço de legislação. A lei federal, normas gerais, e a lei estadual, normas específicas da realidade daquele MP estadual, sem poder contrariar as normas gerais da Lei Orgânica Nacional. Fechado? Então, Lei 8625, normas gerais sobre a organização dos MPs estaduais, leis complementares no âmbito dos estados, versando sobre a organização específica de cada MP estadual, respeitando as normas gerais do Ministério Público. Fechado? As normas gerais da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Em todos os casos, a gente já está esperto nesse ponto, né, pessoal? Sempre que a gente tem um regramento constitucional com esse perfil de condomínio legislativo, uma expressão lá do direito constitucional, a gente tem um problema muito recorrente, que é até onde pode ir a legislação estadual sem ferir as normas gerais da lei federal. Problema muito comum, sempre que a gente estuda competência legislativa concorrente, tudo aquilo que está lá no artigo 24 da Constituição Federal, a gente tromba com esse problema. Aqui, por outros caminhos, que não do artigo 24, que isso aqui não está no artigo 24 da Constituição Federal, rol de competência legislativa concorrente não está lá, mas por outros caminhos a gente acaba encontrando uma matéria que também é de legislação concorrente.
também é de legislação concorrente. Há uma lei federal de normas gerais e haverá leis estaduais também sobre organização que vão ter que dialogar com essa lei federal de normas gerais. E aí esse problema de até onde a legislação estadual pode ir sem invadir a lei federal de normas gerais é um problema de repartição de competência legislativa. Um problema que pode resultar em uma inconstitucionalidade formal da lei estadual, por usurpação da competência federal para versar sobre normas gerais. Fechado? Primeira premissa na mesa, vamos avançar. O ponto de análise específico dessa DI 7280 vai dizer respeito a movimentações na carreira do Ministério Público. O Ministério Público é uma carreira. Ingressa por meio de concurso no nível 1 da carreira, que nos MPs estaduais são os promotores de justiça substitutos, e aí você vai galgando degraus nessa carreira em uma movimentação na carreira que chama promoção. Você sai de promotor de justiça substituto para promotor de justiça titular de uma promotoria de justiça numa comarca de entrância inicial. Cada estado tem a sua lei de organização judiciária, esses nomes variam um pouquinho. Mas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, você entra como substituto, você promove para promotor de justiça de comarca de entrância inicial, promoção. Depois você promove para promotor de justiça de comarca de entrância final, que não é o fim, é o intermediário. Em São Paulo, a gente chama intermediário. Depois a gente tem a promoção para promotor de justiça de comarca de entrância especial. E por fim, você tem mais uma promoção para procurador de justiça, que é a atuação do MP estadual perante o Tribunal de Justiça. Então, grosso modo, são esses níveis, né? Vai variar um pouquinho de estado para estado, dependendo do número de degraus que tem nessa escada. Por exemplo, eu hoje, há 6 meses, eu fiz a minha promoção para promotor de justiça de entrância especial. Eu tenho mais uma promoção para fazer na carreira, que é para procurador de justiça, que vai demorar aí uns 20 anos. Mas uma hora chega, eu não estou com pressa. Então é uma carreira. Então todo cargo público que tem essa perspectiva de ascensão dentro do mesmo cargo é um cargo público organizado sob a forma de carreira. E a promoção é essa movimentação vertical que te permite crescer na carreira. A Constituição Federal se ocupa da organização da carreira do Ministério Público. Ela vai lá e diz o seguinte: 2 critérios vão orientar essas promoções, essa movimentação por promoção. O critério da antiguidade e o critério do merecimento. Então, em algumas movimentações, você sobe de degrau por conta da antiguidade que você tem naquele degrau. Então, eu estou aqui como promotor inicial. Eu vou ficando velho nesse degrau, vou subindo na lista de antiguidade, vai chegar uma movimentação que eu vou poder promover por antiguidade para o degrau superior. E tem algumas outras movimentações que são por merecimento. Não vou entrar aqui em detalhes sobre a aferição de merecimento, porque esse ponto não importa aqui para o nosso julgamento. Mas, de todo modo, há critérios que orientam essas movimentações. Antiguidade e merecimento. Onde é que a Constituição diz isso para o Ministério Público? Diz lá no artigo 129, parágrafo 4º. E não diz de maneira expressa, ele diz de maneira reflexa. Lá no 129, parágrafo 4º, a Constituição diz assim, aplica-se ao Ministério Público no que couber as disposições do artigo 93 da Constituição Federal. E o artigo 93 é aquele dispositivo que versa sobre o Estatuto Constitucional da Magistratura, regras constitucionais que balizam a magistratura brasileira. Lá no 93 a gente encontra, justamente em um dos seus incisos, salvo engano, inciso 2º, a menção às movimentações na carreira, por promoção, remoção, orientadas por antiguidade e por merecimento. Então, esse é um ponto que mostra a conexão que existe entre Ministério Público e magistratura. 129, parágrafo 4º, remete ao 93, e o 93 versa, dentre outros pontos, sobre a estruturação da carreira e as suas movimentações por antiguidade e merecimento. Então, aquilo que vale para o juiz, vale para o promotor. E, portanto, a carreira do magistrado, como é regida por promoções alternadas por merecimento e antiguidade, o MP vai valer a mesma coisa. Fechado? Por que eu estou revisando essa premissa aqui com vocês? Porque a gente vai, na sequência, examinar uma lei estadual que foi tratar
das promoções. Então, carreira de membro do Ministério Público e os critérios de movimentação, de promoção, antiguidade e merecimento é aspecto que diz respeito à organização do Ministério Público. É um aspecto que vai ser tratado no plano infraconstitucional, no plano legal. Seja pela Lei Orgânica Nacional, seja pela Lei Complementar dos Estados. E aí a gente vai ver esse potencial ruído entre legislação federal e estadual, especificamente no tema carreira. Fechado? Mais uma premissa na mesa, vamos seguir. Se a gente olhar para a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 8625 de 1993, ficou dobrado aqui. Lá no seu artigo 61, a gente tem um dispositivo falando sobre a carreira no âmbito dos MPs estaduais. Lá a gente tem, Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público. Que lei orgânica? A Lei Orgânica Nacional está dizendo, a 8625, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público está dizendo, a Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do MP. Que lei orgânica? A dos estados. Observados os seguintes princípios, olha só que interessante. Então, a Lei Federal de Normas Gerais, ao mencionar remoção e promoção, estipula princípios, ou seja, estipula as regras gerais, as normas gerais, sobre a carreira do membro do Ministério Público, que vai depois ter uma regulamentação por meio da lei orgânica de cada MP. E olha o que ela diz no inciso 2º, ela diz lá, apurar-se-á a antiguidade na entrância, no degrau, e o merecimento pela atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira, com prevalência de critérios de ordem objetiva, levando-se inclusive em conta sua conduta, operosidade e dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança nas suas manifestações processuais, o número de vezes que já tenha participado de listas, bem como a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. O que a gente tem aqui? A gente tem a Lei Orgânica Nacional sinalizando referências para se apurar o merecimento. O merecimento se apura em vista dessas ideias. Esses são os critérios que devem fazer parte da aferição do merecimento. A antiguidade não tem muito o que fazer, a antiguidade é cronologia, só tem um critério, só tem um aspecto cronológico. O merecimento tem esse monte de critérios alinhados para ordenar essas movimentações. Beleza? Vamos cruzar as premissas para chegar no objeto e ver qual que é o problema que o Supremo teve que enfrentar. Meus caros, nessa ADI, o Supremo examinou o seguinte problema constitucional. A possibilidade ou não, a possibilidade ou impossibilidade de uma lei complementar estadual, ou seja, de uma lei orgânica de um determinado MP, fixar critérios diferentes daqueles constantes da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público para orientar, para balizar as movimentações para fins de promoção. Especificamente, o que se examinou nessa ADI foi um dispositivo de uma lei complementar estadual, de uma lei orgânica de um determinado MP estadual, que trazia um critério de desempate nos concursos de movimentação, ou seja, o promotor A e o promotor B vão ambos participar de uma promoção, querem sair de uma inicial e ir para uma intermediária ou para uma final. E aí eles empatam. E aí a lei orgânica dizia o seguinte, olha, quando der empate, promova aquele que tem maior tempo de serviço público. Maior tempo de MP? Não, maior tempo de serviço público. Quem é servidor há mais tempo. Então, permitia considerar, inclusive, tempo anterior ao ingresso nos quadros do Ministério Público. E aí, como a gente leu lá no artigo 61 da Lei Orgânica Nacional, o tempo de serviço público não foi elencado como um dado, como uma variável, como um critério a orientar as promoções, as movimentações na carreira. Não está lá. E aí pronto, está instalado o problema. Qual é a possibilidade de uma lei orgânica de um determinado MP estadual articular um critério diferente daqueles constantes da Lei Orgânica Nacional de Normas Gerais no que toca à movimentação na carreira, especificamente esse critério, tempo de serviço público.
E aí a gente tem essa discussão desbordando, ou transbordando em dois problemas, né? O primeiro é aquele de inconstitucionalidade formal, lei complementar estadual eventualmente usurpando competência da União para legislar sobre esse ponto, tratando de maneira diversa o tema que está lá regrado em uma lei federal de normas gerais, e há também uma discussão de inconstitucionalidade material. No seguinte sentido, será que esse critério aqui ele é isonômico? Será que está de acordo com o princípio da igualdade usar esse critério para decidir um empate? Será que esse é um critério justo, isonômico, para orientar o desempate de uma movimentação na carreira? Imagina lá, 2 membros do Ministério Público entraram no mesmo concurso, tomaram posse no mesmo dia, fizeram carreiras ali semelhantes, estão disputando uma vaga, uma promoção. O João advogou 5 anos antes de entrar no Ministério Público. O Pedro foi servidor da Polícia Civil, por exemplo, 5 anos antes de entrar no Ministério Público. 5 anos exatos. Ambos estão lá concorrendo numa determinada movimentação na carreira. Empate. E aí? Será que o fato do Pedro ter mais tempo de serviço público justifica que ele seja considerado o vencedor, ele leve a promoção? Será que o tempo de serviço público é um critério materialmente constitucional sob o ponto de vista da isonomia? Essas duas discussões vieram à tona nessa ADI 7280. E aí, meus caros, as premissas às vezes dão mais trabalho do que o julgamento, né? No julgamento, no mérito, o Supremo entendeu que a lei estadual é inconstitucional. Tanto por inconstitucionalidade formal, usurpação de competência, como por inconstitucionalidade material. A gente sabe que o Supremo às vezes faz isso. Às vezes a Corte reconhece a inconstitucionalidade formal, fica com preguiça, entre aspas, de continuar, e já diz, se é inconstitucional, se há inconstitucionalidade formal, já é suficiente, né? Já está morta a lei. Tchau, acabou a discussão, podemos seguir. Mas às vezes, por um efeito político-pedagógico, por assim dizer, a Corte, além de reconhecer a inconstitucionalidade formal, que já seria suficiente, dá um passo adiante e chuta o cachorro morto dizendo, olha, também é materialmente inconstitucional. Foi o que ela fez aqui. Então, há uma inconstitucionalidade formal. Em que medida? Na medida em que o critério selecionado pela lei complementar estadual, pela lei orgânica daquele MP estadual, o critério tempo de serviço público, maior tempo de serviço público, não é um dado levantado pela lei orgânica nacional dos MPs para orientar as movimentações na carreira. Então, o Supremo está dizendo, os estados membros, por meio das suas leis complementares estaduais, ao versar sobre a lei orgânica do seu MP estadual, não podem inventar moda nos critérios que orientam, nos aspectos que orientam as movimentações na carreira por antiguidade, especificamente por merecimento. Fechado? Olha lá. Ao escolher critérios de desempate não previsto na Lei Orgânica Nacional dos MP, ou seja, o maior tempo de serviço público, a legislação estadual usurpa a competência da União para a edição de normas gerais sobre a organização dos MPs estaduais do DF dos territórios. A suplementação da legislação federal, a fim de adequar essas normas às particularidades de cada Ministério Público local, cabe ao respectivo Procurador-Geral. Ok. Essa suplementação, então, é um ponto importante que o Supremo está revendo aquilo que ele já disse lá na ADI, né? Na ADI 400. A lei orgânica complementar, a lei complementar estadual, que versa sobre a lei orgânica dos MPs estaduais, é de iniciativa privativa, né? Privativa do Procurador-Geral. E ela tem uma função de suplementar a legislação federal, a 8625. Agora vamos ver o espaço dessa suplementação, olha lá. Essa suplementação, contudo, não pode contrastar com o conteúdo das normas gerais, também não pode modificar seu sentido e alcance. Não pode. Então o Supremo entendeu que agregar um critério, um aspecto, uma variável diferente no âmbito estadual, daqueles que já constam da Lei Orgânica Nacional, é uma extrapolação da competência do Estado-membro. Não pode usurpação de competência em constitucionalidade formal.
Se não bastasse isso, vamos chutar também a lei sob o ponto de vista da inconstitucionalidade material. Será que faz sentido diferenciar membros do Ministério Público no que toca a uma promoção da carreira em razão do que ele fez antes de entrar na instituição? E o Supremo entende que não vale, isso não faz sentido. Viola a isonomia. Esse é o entendimento que o Supremo tem, inclusive para a magistratura. O Supremo já disse isso várias vezes, né? Às vezes no âmbito dos estados, leis de organização judiciária versam sobre movimentações na carreira da magistratura, ou leis estaduais, para não falar de organização judiciária. Leis estaduais que versam sobre a carreira de magistrados previam um critério de tempo de serviço público para orientar as movimentações na carreira de juízes. E o Supremo várias vezes já disse, isso não é constitucional, não é isonômico. Não é isonômico, pessoal, você levar em consideração aspectos da vida da pessoa antes dela ingressar naquela carreira para orientar movimentações que acontecem dentro da carreira. Você tem que decidir os rumos das movimentações na carreira em vista do que a pessoa fez dentro da carreira. Uma vez ingressado no serviço público, naquele cargo que ele está concorrendo a uma movimentação. O que foi feito fora não pode repercutir, isso viola a isonomia. Isso viola a isonomia. Cada um tem uma história de vida. Agora, depois que todos ingressam no serviço público, todos passam a vivenciar uma mesma realidade. Vamos ver o que cada um fez a partir do momento da vida que eles estavam dentro da mesma realidade, dentro da mesma carreira, dentro da mesma instituição. Então, ademais, ou seja, além disso, afronta o princípio da isonomia, a fixação de aspecto alheio à carreira, de fora da carreira, como, por exemplo, o maior tempo de serviço público em geral, inseridos períodos anteriores ao desempenho do cargo ministerial como critério de desempate para a promoção de membros do Ministério Público. Ah, mas e o tempo na carreira do MP não é legítimo? Ah, claro que é legítimo. Claro que é legítimo, porque é dentro da carreira. Agora, anterior, fora da carreira, não. Tá bom? E aí, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação com efeitos ex tunc para a contar da data de publicação da ata de julgamento para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos dispositivos lá da lei do Estado do Pará. Veja que foi dado efeitos ex nunc, né? Eu falei ex tunc? Na minha cabeça parece que eu li ex tunc. Efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos. Os efeitos dessa decisão do Supremo valem a partir da publicação da ata de julgamento. Por quê, meus caros? Lembra lá? A lei da ADI, a Lei 9868 de 1999, no seu artigo 27, permite a modulação dos efeitos da decisão de mérito, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade, como regra, tem efeitos ex tunc, retroativos, teoria da nulidade do ato inconstitucional. O ato inconstitucional é nulo ab início, ab ovo, desde quando surgiu. Porém, artigo 27, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, os efeitos dessa decisão podem ser modulados para valer a partir de um outro determinado momento. Uma eficácia diferente da retroativa. E aqui foi conferida os efeitos ex nunc, não retroativos. A decisão vale, os efeitos dessa decisão, dessa inconstitucionalidade, vale da publicação da ata do julgamento para frente. Com isso, o que o Supremo quer? O Supremo quer preservar todas as movimentações na carreira realizadas anteriormente que, porventura, levaram em conta esse critério do maior tempo de serviço público para orientar um desempate. Se não, pessoal, se fizer isso numa carreira, amanhã você vai ser juiz, promotor, defensor, delegado, enfim, se você derrubar para trás movimentações na carreira, é um caos. Porque aí o fulano foi para o cargo do Beltrano, e aí o fulano saiu do cargo dele, alguém foi para... É uma cascata, né? Se imagina, se você tem uma movimentação para o procurador de justiça, que foi resolvido com isso. Alguém foi para procurador, aí saiu uma vaga aqui na final, na especial, por exemplo. Alguém veio para final, sobrou uma na intermediária. Alguém veio para intermediário, sobrou uma na inicial. Um substituto foi para inicial, sobrou uma no substituto. Alguém removeu como substituto. Imagina, você derruba aqui, você vai estar impactando uma porrada de movimentações na carreira de um monte de gente. Então não dá, realmente movimentações na carreira tem uma excepcional justificativa para fazer a modulação, foi o que o Supremo fez aqui. Agora lá no Pará, né, de agora em diante, esquece esse critério de desempate, maior tempo de serviço público. Tá bom? Fechado?
vamos caminhar para o próximo julgado, fica aí o resumo para vocês. Vamos para a próxima ADI, meus amigos, ADI 5465. ADI 5465, julgado importante para direito constitucional e direito tributário, tá bom? Um julgamento meio enrolado, sim, se dá um nó, parece um tema um pouco diferente, muitos conteúdos picotados ali no informativo, o texto do informativo não é tão didático, então eu vou esparramar várias premissas simples, depois a gente junta tudo e você vai entender o que foi discutido aqui, tá bom? Vamos começar revisando algumas ideias de maneira bem tranquila, depois a gente articula tudo, apresenta o objeto e vai para o mérito do julgado. Vamos lá. Primeiro eu quero lembrar com vocês, bem tranquilo, que o direito brasileiro, a partir do texto constitucional, mas especialmente no regulamento infraconstitucional, enfrenta a escravidão. O regime de trabalho de escravidão ou o regime de trabalho análogo à escravidão, já que a escravidão do seu formato originário não tem mais concepção, né? Não vai desembarcar um navio aqui no Brasil com seres humanos lá dentro que vão ser negociados em praça pública e levados para dentro de uma propriedade rural para trabalhar acorrentados. Então, o regime de trabalho de escravidão, propriamente dito, esse foi extinto na realidade brasileira. Mas nós temos muitos regimes de trabalho que têm analogia à escravidão, no sentido de tolher, de restringir a liberdade daquele indivíduo, de expor aquele indivíduo a condições degradantes, de baixa ou nula autonomia no processo decisório, de uma vinculação daquele indivíduo ao empregador numa condição de submissão. E aí, esse novo formato é um formato de trabalho análogo à escravidão. Isso é algo a ser debelado, evidentemente viola a dignidade da pessoa humana, viola os direitos fundamentais, viola os direitos trabalhistas, precisa ser tratado sob o ponto de vista trabalhista, mas foi também elevada à condição de crime. Submeter, reduzir alguém a trabalho em condições análogas à da escravidão configura o crime do artigo 149 do Código Penal. Fechado? Primeira premissa na mesa para vocês. Segunda premissa que eu quero recordar com vocês é, também bem básica, a competência privativa da União para legislar sobre o direito penal. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, estipula, o artigo 22 como um todo, estipula as matérias que são de competência legislativa privativa da União. Uma delas, e talvez a mais famosa e mais fácil de levar para a prova, é a competência para legislar sobre o direito penal. Legislar sobre o direito penal significa criar crimes, cominar penas e regrar todos os institutos afetos ao exercício da persecução penal. Então, por exemplo, se eu quiser criar um benefício, uma sanção alternativa, uma pena restritiva de direito, é legislação sobre penal. Eu quero criar um benefício que impede a execução da pena, eu quero mudar o livramento condicional, é matéria penal. Então veja, tudo aquilo que toca ao exercício do jus puniendi vai ganhar a formatação de legislação sobre direito penal, está dentro da competência privativa da União, o Estado membro não pode pôr a mão aqui. Fechado? Mais uma premissa para vocês, competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito penal. Agora vamos lá. A gente tem também, ainda nessa temática das relações de trabalho, a gente tem uma competência material exclusiva da União, um pouquinho esquecida. Lembra lá, artigo 21 da Constituição Federal. Artigo 21 da Constituição Federal nos dá um rol de competência material, administrativa, por assim dizer, né? Exclusiva da União, que somente a União pode fazer. Lá no inciso 24, nós temos competência da União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. A inspeção das relações de trabalho vão ser organizadas, mantidas e executadas pela União. Pela União, competência material da União. Fechado? Então, lembrando sempre da repartição constitucional de competência, né? A Constituição Federal, entre os artigos 21, 22, 23 e 24, e também o 25 e o 30, acaba distribuindo as competências materiais e as competências legislativas entre os entes federativos.
Estou pensando aqui dois dispositivos muito importantes para se entender o alcance das competências da União. A competência privativa da União para legislar sobre determinados temas, artigo 22, e a competência material exclusiva da União para determinados assuntos, artigo 21. Fechado? No 22, competência legislativa privativa para legislar, competência privativa para legislar sobre penal. No 21, competência material exclusiva para organizar, manter e executar inspeções de trabalho. Por isso que um Estado-membro, um município, não pode ter o seu Ministério do Trabalho para ir lá fiscalizar as condições de trabalho de uma empresa. Não pode. Quem faz isso é a União, por sua administração pública direta e indireta. Mais uma premissa na mesa para vocês. Eu sei que elas estão esparramadas, mas esse julgado é um pouquinho peculiar. Próxima premissa que eu quero recordar com vocês é a seguinte. Lá na Constituição Federal, no artigo 5º, ao versar sobre direitos e garantias fundamentais, nós temos uma grande preocupação constitucional com a fixação de balizas para delinear como deve se dar a imposição de penas no direito brasileiro. E quando eu falo sobre penas, eu quero que você pense de maneira ampla. Esses dispositivos que vão falar lá, por exemplo, sobre a intranscendência das penas, uma pessoa não pode ultrapassar a pena não pode ultrapassar a figura do condenado, a noção de contraditório, ampla defesa, todas essas referências, elas foram originariamente pensadas para estreitar, para fixar, para referenciar o exercício da persecução penal, que resultaria em imposição de pena penal, sanção penal, mas esse conteúdo foi aos pouquinhos, ao longo da história, migrando também para o âmbito administrativo. De modo que hoje a gente pode dizer que muitos desses conteúdos, muitas dessas balizas que foram pensadas para persecução penal também vão valer para a esfera administrativa. Hoje você não consegue pensar um processo administrativo sem contraditório, sem ampla defesa. Veja, não se trata de levar para o administrativo 100% dessas previsões com o mesmo rigor, a mesma extensão. Não, tem que fazer uma certa adequação. Lá no processo penal precisa do máximo dessas garantias, porque a sanção estatal que resulta é a mais gravosa, é a sanção penal. Aqui no administrativo vai haver efeitos, consequências negativas, a sanção administrativa traz efeitos negativos, consequências negativas para o indivíduo e vai ter que, por isso, se dar num ambiente que se resguarda essas balizas, a intranscendência, contraditória, ampla defesa, mas não com o rigor, com a força daquelas existentes no âmbito do processo penal. Fechado? Mas eu quero que você tenha essa referência também nítida aí para vocês. A importância de, num processo administrativo, se respeitar essas balizas constitucionais, ainda que com alguns decotes, com algumas suavizações, porque não dá para exigir o mesmo rigor do processo penal. Nem precisa, né? Nem precisa. Não pode chegar ao extremo de tornar essas garantias desnecessárias, nem um extremo, nem no outro, de tentar trazer para o administrativo aquilo que existe no processo judicial, no processo penal. Fechado? Mais uma premissa, eu sei que está esparramado, você vai ver onde a gente vai chegar. Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha lá. Qual que foi o objeto dessa ADI? Olha só que interessante. Nessa ADI 5465, o Supremo examinou uma lei estadual que trouxe a previsão de cassação da inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS de empresas que comercializavam mercadorias produzidas mediante uso de trabalho escravo ou em condições análogas a ele. Então, olha lá, tinha uma lei, salvo engano, do Estado de São Paulo, que diz o seguinte, olha, aqui no Estado de São Paulo, a empresa que desempenha atividades empresariais tem que pagar ICMS. Para isso, ela está inscrita aqui no cadastro de contribuintes do ICMS, faz parte da regularidade de uma empresa, está cadastrado perante o fisco estadual para poder pagar o ICMS. Se não pagar o ICMS, tem repercussões na própria regularidade da atividade empresarial. E aí a lei estadual disse o seguinte, se nós detectarmos aqui uma empresa
que comercializa mercadorias que são produzidas numa ambiência de uso de trabalho escravo, de trabalho análogo à escravidão, essa empresa que comercializa essas mercadorias vai ser excluída desse cadastro de contribuintes. Entenderam? O objeto da lei é esse. Bateram na porta do Supremo e levantaram vários pontos contra essa lei. Vários pontos. Vou mencionar os principais aqui para vocês. Primeiro ponto, primeiro problema levantado nessa ADI, vale a pena você entender o que se arguiu, né, para poder ver a resposta do Supremo, que senão o informativo fica ruim. O informativo nesse julgado ele não é muito didático. Então, arguiu-se o seguinte, olha lá. Uma lei com responsabilização de natureza objetiva. A lei não exigiu dolo ou culpa por parte dos sócios administradores, dos responsáveis pela empresa, para projetar esse grau de sanção, para projetar essa consequência. Então, a norma previu a cassação da inscrição do ICMS, independentemente de comprovação de intenção de culpa do comerciante na aquisição de produtos, né, e na comercialização de mercadorias produzidas nesse contexto. E aí, arguiu-se o seguinte, olha, tá violando o princípio da responsabilidade subjetiva, dando uma sanção automática, que é incompatível com o devido processo legal. Olha a baliza para a atuação do Estado, que repercute numa sanção, princípio da responsabilidade subjetiva, sanção automática, sem demonstração de dolo ou culpa, violação com o devido processo legal. Todas aquelas balizas constitucionais, que a gente está cansado de saber no processo penal, mas que também vão funcionar no administrativo, ainda que com ressalvos. Foi um ponto levantado aqui. Levantou-se também a discussão sobre a violação ao princípio da intranscendência das penas. Por quê? Porque a lei acaba estendendo essas sanções administrativas, né, a sócios da empresa penalizada que sequer tinham ciência ou culpa dos atos ilícitos. Imagina que um sócio administrador lá num estabelecimento empresarial, um dos vários de uma empresa, está fazendo algo nesse contexto aqui de trabalho escravo. Todos os demais a empresa vai ficar prejudicada e, consequentemente, o que o Joãozinho fez lá naquele estabelecimento prejudica a empresa como um todo, que prejudica todos os sócios e, eventualmente, outros estabelecimentos empresariais daquela empresa. Violação ao princípio da intranscendência das penas, que foi escrito na Constituição Federal para a esfera penal, mas que o Supremo faz tempo interpreta no sentido que também alcança a esfera administrativa. Além disso, violação, mais um problema, violação ao contraditório e ampla defesa. A previsão legal não descrevia de maneira muito clara o processo administrativo com garantias de contraditório e ampla defesa, então violação do devido processo na esfera administrativa. E também um argumento bem peculiar que veio à tona, mas é um argumento inteligente, que foi o seguinte: a lei acabava criando uma espécie de juízo de exceção. Por quê? Porque essa apuração de uma empresa trabalhando com mercadorias produzidas mediante o uso de trabalho escravo ou análogo seria feita pela própria Secretaria da Fazenda do Estado. Quando, na verdade, essa competência para olhar para uma situação e falar isso aqui é trabalho análogo à escravidão, essa competência seria ou do Judiciário ao julgar o crime do artigo 149, ou da União, por conta da competência material exclusiva lá, de organizar, manter e executar as inspeções de trabalho. Então, seria uma espécie de um órgão administrativo punitivo em matéria trabalhista, ou calcado num fato de ordem trabalhista, alheio ao Judiciário, que é quem julga o 149, o crime, né, de redução à condicional de escravidão, e alheio à União, porque seria a Secretaria da Fazenda Estadual. E, por fim, também se argumentou aqui uma usurpação de competência legislativa da União, né? Estaria dizendo, tanto no aspecto do direito penal, como do regramento das relações de trabalho, da fiscalização de trabalho. Fechado? Então, vários argumentos levantados aqui quanto à lei objeto da ADI 5465. E aí, o que virou desse julgamento, pessoal? O Supremo reconheceu que a lei é constitucional, mas para
E isso precisou dar interpretação conforme a alguns dos seus dispositivos. Tá bom? Lei inconstitucional, mas precisou dar interpretação conforme, estipular a hermenêutica adequada à Constituição que precisa se extrair dessa legislação. Porque, de fato, do jeito que ela estava, seca, dava pano para manga para discussão. Vamos por partes aqui, esse julgado ele é relativamente difícil. Olha lá. Então, veja lá. A lei impugnada visou contribuir com a luta nacional contra o flagelo do trabalho escravo ou em condição similar à da escravidão. Então, o Supremo reconheceu que o objetivo dessa norma, que era lá do Estado de São Paulo, estava alinhado com os compromissos constitucionais brasileiros, com os compromissos que o Estado brasileiro assumiu, inclusive em tratados internacionais de direitos humanos, voltado à erradicação do trabalho escravo. Então, o Estado de São Paulo está tentando colaborar com esse ilícito, com o enfrentamento desse ilícito, a partir de uma repressão de ordem econômica. Uma repressão econômica ao ilícito do trabalho escravo, valendo-se dos instrumentos do direito administrativo sancionador. O braço forte do direito administrativo, que não chega a ser penal, mas é mais forte do que o normal. Fechado? E aí o Supremo entendeu que há um interesse público legítimo aqui a justificar uma lei estadual com esse perfil. Além disso, a Corte entendeu que, embora a fiscalização trabalhista seja competência material exclusiva da União, nada impede que os entes federativos, ao desenhar suas legislações, adotem políticas públicas que busquem, ao fim e ao cabo, respeitar os direitos fundamentais. Direitos fundamentais de quem? Dos trabalhadores, que não podem estar à mercê de empresas que fazem uso de trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão. Então, por todas essas razões, o Supremo vai e identifica um espaço legislativo para o Estado de São Paulo ter atuado como o fez. Aí vamos lá, vamos descer a miúdo nos problemas específicos que eu levantei para vocês. Voltando para o informativo. Embora a norma não tenha feito menção expressa à necessidade do empresário ter conhecimento prévio ou a suspeita da participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias, essa atecnia, ó, o Supremo reconhecendo um problema na lei, essa atecnia legislativa não torna o diploma legal incompatível com os valores da Constituição Federal. A omissão textual, portanto, não isenta a administração pública de demonstrar o dolo ou a culpa do empresário, nem cria óbice à sua defesa fundada em justificativa plausível, com a simples prova da inexistência de indícios sobre a ilegitimidade da origem dos produtos por ele adquiridos. Então veja, o Supremo disse o seguinte, a lei não é das melhores, faltou técnica legislativa. Agora, a falta dessa exigência expressa de dolo ou culpa na redação da lei, esse defeito técnico não chega ao ponto de comprometer essa constitucionalidade. Porque essa omissão detectada na lei não pode ser interpretada de modo a autorizar a responsabilidade objetiva do comerciante ou do sócio. É inerente aos regimes de responsabilização que se demonstre que o sócio tinha conhecimento do episódio ou que teria uma suspeita razoável de que trabalho escravo seria encontrado na origem lá das mercadorias que ele estava circulando, comercializando. Então, em vista disso, a Corte vai lá e enfatiza que a administração pública, esse dispositivo da lei, vai poder ser aplicado, mas com o ônus da administração pública demonstrar o elemento subjetivo como condição para aplicar a penalidade. Fechado? E, além disso, a defesa do empresário, da empresa, vai poder ser construída com base na demonstração que não há indícios, ou não havia indícios, de que as mercadorias eram produzidas em condições de trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, a empresa tem uma política de due diligence, de devidas diligências. A empresa está sempre buscando entender a realidade dos fornecedores para ver se os fornecedores não empregam mão de obra análoga à escravidão. Isso é muito comum em empresas grandes, desenhar o due diligence, D-U-E, due diligence, o dever de diligência, de devidas diligências por parte das empresas.
A empresa vai lá e fala, olha, fiz meu arroz com feijão aqui, eu tenho contrato com esse fornecedor, mas eu periodicamente vou lá na fazenda dele para ver as condições em que ele faz a colheita da matéria que eu uso aqui para produzir minhas mercadorias e vender. Fechado? E aí, com esses achegos, a lei, porque a lei tem uma ata que o Supremo reconheceu, né? Então, com essas complementações, o Supremo vai lá e dá uma interpretação conforme a lei, de modo a compatibilizar a finalidade da norma com as garantias constitucionais do devido processo e a responsabilidade subjetiva na esfera administrativa. Fechado? Vamos lá? Mais um pouquinho. Ademais, vamos seguir, ó. Ademais, a tentativa de correção dessa falha por meio de decreto regulamentar é insuficiente, dada a possibilidade de sua revogação a qualquer momento por ato administrativo e monocrático do governador. Eu disse que o informativo não era bom, né? Do nada veio na história de decreto aqui. Vejam, os problemas da lei tentaram defender a lei dizendo o seguinte, olha, a lei não é tão boa, mas o decreto aqui, ó, ele esclarece esse aspecto e tal. Aí o Supremo diz, olha, a correção dos problemas da lei por decreto não é suficiente. É boa, mas não é suficiente, porque amanhã revoga o decreto e fica a lei pura com os seus problemas. Então, não se pode, o Supremo disse, não se pode confiar as garantias constitucionais essenciais a uma simples regulamentação infralegal. O decreto regulamentar tem natureza secundária, pode ser alterado e revogado por discricionariedade do chefe do Poder Executivo. E em razão disso, é que a Constituição vai lá e embute a interpretação conforme a Constituição para que do texto da lei já se extraia a segurança de que essas garantias constitucionais vão ser preservadas na aplicação da lei. É por isso que surge esse parágrafo aqui do nada. Nesse contexto, cabe ao Supremo, ou seja, para não ficar na mão só do decreto, nesse contexto, cabe ao Supremo aplicar a técnica de interpretação conforme a Constituição, a fim de afastar possíveis interpretações incompatíveis com os direitos e garantias individuais por ela consagrados, né? Técnica da interpretação conforme. A lei tem a sua constitucionalidade preservada, sua validade preservada, desde que interpretada e, consequentemente, aplicada num formato, né, num contexto, numa compreensão de acordo com a Constituição Federal. O texto legal é preservado, mas a forma pela qual ele vai ser aplicado fica limitado, fica delineado, previamente fixado pela interpretação conforme. Fechado, pessoal? Fechado, tranquilo? E aí fica o desfecho, né? Não vou ler aqui para vocês, são vários os meandros da legislação estadual, mas no todo o Supremo reconheceu a constitucionalidade dessa lei do Estado de São Paulo, conferindo algumas balizas aqui. Quer ver um ponto interessante que eu quero destacar para vocês? Olha lá, o item, esse cara aqui, ó, acabou não saindo no texto informativo, ó. O parágrafo 1º do artigo 4º da lei tal, de maneira que o prazo de 10 anos seja adotado como limite máximo, restando a norma seguinte dicção. Esse parágrafo dizia o seguinte, ó, fixava um prazo para essa sanção, para essa cassação do registro lá no cadastro de contribuintes. O Supremo disse, esse prazo não pode, esse prazo fixado na lei é o prazo máximo, é o limite máximo. Sanções administrativas não podem ter caráter perpétuo. Esses 10 anos tem que ser interpretado como o limite máximo, não pode haver uma sanção de prazo indefinido ou de prazo perpétuo. Por quê? Porque lembra, aquelas balizas que foram previstas na Constituição Federal para persecução penal foram progressivamente levadas pelo Supremo para a esfera administrativa. Então, esse prazo aqui de 10 anos é o prazo máximo, é o limite máximo do tempo que uma empresa pode ficar excluída do cadastro de contribuintes de ICMS. Informativo ruim, tá? Ruim para um julgado difícil. Resumo está aí para vocês também, né? É constitucional, lei estadual que prevê a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de empresas que comercializam mercadorias produzidas mediante uso de trabalho escravo em condições análogas a ele, desde que, ó, a interpretação conforme, haja demonstração do dolo da culpa dos sócios empresários quanto ao conhecimento ou a suspeita razoável dessa situação em processo administrativo, no qual sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Fechado? Tranquilo? Bora seguir? Vamos lá, pessoal. ADI 5758. Vamos lá. Julgado importante para direito constitucional que diz respeito à repartição constitucional de competência em matéria de saúde, especificamente no tema fornecimento de medicamentos, tá bom?
Não é um julgado tão difícil, mas é importante para a gente levar para a prova. Vamos revisar algumas premissas com vocês, todas já bem conhecidas, depois a gente caminha para o objeto e para o julgamento da corte. Primeira premissa, meus amigos, estamos falando sobre direito à saúde, então vamos recobrar a competência legislativa no que toca à saúde. A saúde é uma das matérias previstas no artigo 24 da Constituição Federal, rol de competência legislativa concorrente, o condomínio legislativo, por assim dizer, né, por excelência do texto constitucional. União, Estados e DF podem legislar sobre tudo aquilo que está dentro do artigo 24 da Constituição Federal. E os municípios, mesmo não estando listados no caput do artigo 24, vão também poder legislar sobre aquelas matérias com base no artigo 30, incisos 1º e 2º, já que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Tá bom? E lá dentro do artigo 24 a gente encontra saúde. Saúde, portanto, é uma matéria de competência legislativa concorrente, no formato em que a União legisla sobre normas gerais, artigo 24, parágrafo 1º, e os estados vão suplementar a legislação federal no que couber, vão editar as suas leis estaduais para atender às particularidades do âmbito estadual, sem contrariar as disposições de normas gerais. Tudo muito parecido com o que vimos no primeiro julgamento relativo a competência legislativa em matéria de organização do Ministério Público. Fechado? Ótimo. Primeira premissa na mesa para vocês. Segunda premissa na mesa, vamos recobrar um pouquinho sobre iniciativa legislativa privativa. Lembra lá, meus amigos? Processo legislativo começa na fase 1 com a fase da iniciativa legislativa, a provocação, a deflagração do processo legislativo. Para algumas matérias que vão ser tratadas por lei, a Constituição Federal conferiu a iniciativa legislativa a autoridades determinadas. Nós temos para essas matérias as hipóteses de iniciativa legislativa privativa. A regra é a competência legislativa geral. Qualquer membro do legislativo e até mesmo chefe do executivo, qualquer um deles, qualquer senador, qualquer deputado federal, presidente da República, pode indistintamente começar o processo legislativo de qualquer matéria. É a regra. Iniciativa legislativa geral, comum, que envolve, que abrange os parlamentares e o chefe do executivo. Agora, para algumas matérias em específico, essa regra geral é afastada e vai valer regras específicas, em que a iniciativa legislativa vai ser conferida de maneira privativa ou exclusiva para determinadas autoridades. O melhor exemplo é justamente aquelas matérias que são de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Na Constituição Federal, a gente encontra esse regramento no artigo 61, parágrafo 1º, que eu já mencionei também para vocês, né? Regramento da Constituição Federal, chefe do Executivo da União, presidente da República. Então lá a gente vai ter no artigo 61, parágrafo 1º, várias matérias que acabam dizendo respeito à organização da administração pública federal. Então se você pegar, por exemplo, o inciso 2º lá do parágrafo 1º do artigo 61, você vai encontrar lá na linha A, é de iniciativa privativa do presidente da República, projetos de lei que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração pública direta e autárquica. A linha E, outro exemplo bom, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública também vão se dar mediante leis de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, salvo quando estiverem vagos lá a hipótese do artigo 84, né, do decreto autônomo. Não vou falar sobre isso agora. De todo modo, a gente tem lá no artigo 61, parágrafo 1º, um dispositivo muito importante de você decorar para a prova o rol de matérias que está sob iniciativa legislativa privativa do presidente da República. E aquele cara lá, aquele rol, vale para os estados e vale para os municípios. É uma norma de observância obrigatória, também se reproduz por simetria para os demais entes federativos. Fechado? Mais uma premissa na mesa para vocês, mais uma revisão. Vamos lá, esse informativo é trabalhoso, pessoal. Os julgamentos precisam de várias coisas esparramadas para a gente entender. As premissas são muito importantes que você tenha clareza, né? E aí vai organizando seus cadernos aí. Se eu falar alguma coisa e falar, putz, nunca ouvi falar isso na minha vida, você para
vai lá para o caderno de competência legislativa, de processo legislativo, e emenda, e ajusta, e a corrige, para que o material fique organizado. Aqui, meu compromisso não é organizar o seu material mãe, é te dar as premissas corretas. Mais uma premissa aqui, pessoal. Mais uma premissa aqui. Regulamento Constitucional do SUS. Nós sabemos que a Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, no artigo 6º da Constituição Federal, e para viabilizar o direito à saúde, a Constituição estrutura o SUS, o Sistema Único de Saúde. O SUS nada mais é do que o mecanismo constitucional por meio do qual o Estado brasileiro, e aqui quando eu digo Estado brasileiro, é a União, Estados, DF e municípios, vão prestar saúde, vão entregar saúde à população. E no desenho constitucional do SUS, nós encontramos uma diretriz importante que é a do atendimento integral à saúde no âmbito do SUS. Atendimento integral à saúde no âmbito do SUS. O atendimento integral corresponde à ideia de que o Estado brasileiro deve se atentar às múltiplas dimensões da saúde. Respeitar o direito à saúde não é apenas fazer a cirurgia no pobre coitado quando está com um problemaço de saúde, quando está num caso mais agudo. O atendimento, a diretriz do atendimento integral envolve as múltiplas dimensões de eficácia da saúde, o que inclui, o que traz para dentro da saúde, do direito à saúde e, consequentemente, do dever do Estado, o fornecimento de medicamentos. O fornecimento de medicamentos. Então, fornecer medicamentos ou ter acesso a medicamentos é direito à saúde. Fornecer medicamentos pelo Estado é dever do Estado, é obrigação do ente público, desde que se respeitem os limites normativos, né? Aí tem toda aquela discussão sobre o alcance dessa diretriz do atendimento integral no que toca a fornecimento de medicamentos, toda aquela discussão sobre medicamentos padronizados, não padronizados, um monte de julgado supremo, várias discussões importantes, muitas delas nós já vimos aqui no Jurisprudência em Pauta, de maneira bem avançada. Mas, de todo modo, medicamento está no cardápio do direito fundamental à saúde, é dever do Estado. Fechado? Última premissa, eu prometo que eu paro. Uma premissa agora de ordem de seguridade social, meus amigos. Sim, a gente vai precisar disso aqui, tá bom? Previsão do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal. Meus caros, a Seguridade Social é um regramento, é um conceito constitucional que abrange saúde, abrange saúde, abrange assistência social e abrange previdência social. E a Seguridade Social, por tratar desses três direitos fundamentais, está muito preocupada com o financiamento, né? São direitos fundamentais, sociais, caros para o Estado, saúde, assistência e previdência. E aí, por essa razão, há uma preocupação constitucional com o financiamento da Seguridade Social, com a estipulação de meios que vão encher os cofres do Estado para se viabilizar a entrega dessas prestações de saúde, segurança, assistência social e previdência. E dentro dessa preocupação constitucional, a gente encontra a previsão do parágrafo 5º, que é um dispositivo esquecido, mas muito útil para a prova, que diz o seguinte: nenhum benefício da Seguridade Social ou nenhum serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Claro, olha a preocupação do Constituinte. Não vamos inventar moda em matéria de Seguridade Social, por meio de lei, se a gente não mostrar de onde vai vir a grana. Esse dispositivo, infelizmente, ele é aplicado de maneira muito porosa pelos tribunais superiores, mas, de todo modo, está lá. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Total. Fechado? Última premissa na mesa. Agora vamos ver. Você deve estar pensando, misericórdia, né? Onde que nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Nós vamos parar aqui, ó. ADI 5758. Tô com a impressão que eu copiei o número errado da ADI? Não, tá certo. É a 54, isso. 5758. Vamos lá.
O que o Supremo examinou aqui? O Supremo examinou uma lei estadual de iniciativa parlamentar, ou seja, cujo processo legislativo foi deflagrado não pelo Poder Executivo, não pelo chefe do Executivo, governador estadual, por parlamentar estadual, por deputado estadual. Então, uma lei estadual de iniciativa parlamentar que previa a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de medicamentos ou de análogos, né, não são medicamentos, de análogos à insulina diabéticos. Então tem a insulina e tem os análogos de insulina. E aí a lei estadual dizia, vai haver o dever do Estado aqui, do nosso Estado, de fazer a entrega, o fornecimento gratuito desses análogos de insulina a diabéticos. Claro, condicionado à comprovação médica e inscrição em programa de educação em matéria de saúde. Vários problemas arguidos aqui pelo legitimado ativo, basicamente 3 problemas centrais que vão ser respondidos pelo Supremo na sequência. Primeiro problema, um vício de iniciativa. Usurpação de iniciativa legislativa privativa do governador do estado. Disseram o seguinte, olha, essa lei versa sobre políticas públicas de saúde. E para isso nós temos que preservar a iniciativa privativa do governador do estado. O legitimado ativo dizendo, né, levantando o problema. Olha, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal tem que ser interpretado de um modo que as políticas públicas de saúde devem ter a sua deflagração do processo legislativo nas mãos do chefe do Poder Executivo, nas mãos do governador do estado. Primeiro problema, vício de iniciativa. Segundo problema, usurpação da competência legislativa da União para versar sobre normas gerais de saúde. Disseram o seguinte, no âmbito do SUS, quem fixa normas gerais é a União. Competência concorrente. E é a União quem vai fixar os limites do dever de fornecer medicamentos. Então não podemos aqui no Estado prever o fornecimento gratuito de análogos de insulina, porque a gente não tem essa matéria, esse dever no âmbito da legislação federal, e é a União quem fixa essas normas gerais. E por fim, problema com custeio, né? Problema com custeio associado a esse parágrafo 5º do artigo 195 que a gente viu. Olha, estão criando obrigação para o Estado no âmbito da Seguridade Social, porque é saúde, e não tem indicação de onde vai vir o recurso, sem previsão orçamentária respectiva. 3 problemas levantados perante o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver a resposta aqui da Corte, né? Primeiro ponto. O primeiro aspecto foi o Supremo Tribunal Federal abrindo espaço para a legislação do Estado em matéria de políticas públicas de saúde. O Supremo, em mais de uma oportunidade, já disse que o fato da União legislar sobre normas gerais de saúde e, consequentemente, fixar as balizas gerais, as balizas das políticas públicas de saúde, né, no nível geral, isso não tira do Estado a possibilidade de ele, Estado, desenhar suas políticas públicas de âmbito regional, de âmbito estadual. A gente viu isso de maneira muito nítida na pandemia, né, na política pública de enfrentamento à Covid e ao vírus. Agora, essa é uma jurisprudência consolidada na Corte. É legítimo que estados desenhem suas políticas estaduais específicas de saúde, desde que não contraria as normas gerais da União. Então não pode, vamos no estado aqui fazer uma política estadual de saúde que tira a obrigação de vacinação de criança. Não, aí não dá. Aí a política de vacinação tem que seguir as balizas gerais da União, aí não dá. Mas avançar num detalhamento de política de saúde no âmbito estadual pode, sem nenhum problema. Então veja lá, conforme a jurisprudência dessa Corte, a competência do SUS para controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde e para executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador não impede que os estados desenvolvam políticas de saúde específicas para atender as necessidades locais. Então pronto, o Supremo está preocupado em criar um quadradinho para os estados normatizarem, versarem, criarem as suas políticas públicas de saúde. Dito isso, vamos ver o primeiro problema, né? Ou melhor, superado o problema do vício de iniciativa ali, superado o problema de competência legislativa dos estados,
Vamos ver o segundo problema mais operacional, a questão de inconstitucionalidade da União para legislar sobre normas gerais. Então, o Estado pode ter a sua política pública de saúde? Pode. Agora vamos ver, essa específica política pública de saúde, objeto dessa lei, avançou sobre a normatividade geral da União? Avançou sobre a normatividade geral da União? É um problema de inconstitucionalidade, de usurpação de competência legislativa, né? Então, olha lá. Do ponto de vista formal, a lei estadual não usurpa a competência da União para editar normas gerais em matéria de legislação concorrente, nem iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Então, o Supremo entendeu que não houve usurpação de competência da União. Agora vamos ver o vício de iniciativa. Será que o fato de a lei ter sido iniciada, o processo legislativo, o projeto de lei ter sido apresentado por um deputado estadual, será que viola a iniciativa privativa do governador do estado nessa matéria? O Supremo também entendeu que não. E por que não, pessoal? Porque se você ler o artigo 61 da Constituição Federal, em nenhum momento artigo 61, confere ao chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para projetos de lei que versem sobre políticas públicas. Isso não está lá. Política pública não é uma matéria em torno da qual se tem iniciativa legislativa privativa. Lá no 61, eu dei exemplos para vocês, mas lá no 61 você vai encontrar matérias como criação de órgãos ou de cargos, alteração na estrutura da administração, regime jurídico dos servidores. Nada disso é abordado numa lei que fala sobre política pública de saúde, especificamente por concessão de um determinado fármaco, por assim dizer. Tá bom? Então, o diploma legislativo em questão, embora fruto do projeto de lei originário do legislativo local, não fere as normas relativas ao processo legislativo. Por quê? Porque não altera a organização e estrutura da administração estadual, não cria novos cargos vinculados ao executivo local, ou lhes confere novas atribuições, tampouco regula o regime jurídico dos servidores estaduais. Ele não está violando a iniciativa privativa ou reservada do chefe do Poder Executivo. Então, formalmente, a lei está limpa, né? A lei estadual não usurpou competência legislativa da União e a lei estadual não tem um vício de iniciativa legislativa na espécie. Beleza. Agora vamos ver sobre o ponto de vista material. Problema lá da fonte de custeio, né? Lembra lá? A lei teria criado um benefício de seguridade social sem fonte de custeio. O Supremo aqui deu uma tapeada, por assim dizer, né? Ele disse o seguinte, olha, na verdade, a lei não está tratando de um benefício novo. A lei está apenas desdobrando um dever do Estado que já existe, que é o dever de fornecer medicamentos, diretriz do atendimento integral. Então, do ponto de vista material, a lei contestada também não infringe a proibição constitucional de criar, aumentar ou expandir benefícios do Serviço de Seguridade Social sem a devida fonte de custeio. Isso porque a Constituição determina o atendimento integral das pessoas pelos serviços públicos de saúde, de modo que o fornecimento de medicamento não caracteriza benefício novo. Então, o benefício em si é fornecimento de medicamento. O detalhamento da espécie de medicamento para o Supremo não configura um benefício novo, mas apenas um desdobramento de um benefício que já existe. Fechado? Fundamento central aqui, a diretriz do atendimento integral, né? À saúde, artigo 198, inciso 2º da Constituição Federal. Nesse sentido, a norma estadual institui política social com os fins de concretizar o direito fundamental à saúde e a diretriz do atendimento integral pelas ações e serviços de saúde. Fechado? Portanto, né, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade da lei tal do Estado de Santa Catarina. Fica aí o resumo para vocês também. Guarda essa lei, tá? Guarda essa lei, especialmente esse ponto aqui, ó, origem parlamentar. Isso vai cair na FGV, ponto. Vai cair. É a cara da FGV esse julgado, especialmente no que toca ao suposto vício, né, de iniciativa legislativa privativa aqui. O fato de ser de origem parlamentar. Vai cair, ponto. Último julgado. Temos aí 15 minutos de aula para ver um julgado relativamente complexo. Eu vou simplificar o julgamento desse tema
dessa DI 7641. É um julgado relativamente difícil, é um julgado sobre direito financeiro e o novo arcabouço fiscal, Lei Complementar 200 de 2023, né? Então a gente vai ver a compatibilidade do novo arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200 de 2023, não na sua globalidade, mas sim num aspecto que toca a autonomia dos poderes, especificamente do poder judiciário. Fechado? Eu sei que direito financeiro é enrolado e eu sei que regimes fiscais são enrolados ao cubo. Às vezes nem concursos para advocacia pública vão tão longe e cobram regimes fiscais. Até porque aqui a gente troca de regime fiscal a cada 5, 6 anos, né? E olha lá. De todo modo, vamos absorver aquilo que é importante para a prova. Vou revisar algumas premissas com vocês, vou pensar cirurgicamente a discussão e vou te dar a resposta sem... E vamos sair fora do tema macro para a gente não se embananar aqui, tá bom? Vamos começar com algumas premissas importantes. A primeira premissa que eu trago para vocês, meus caros, diz respeito à legislação sobre direito financeiro. Direito financeiro é uma das matérias que estão previstas, é uma das matérias prevista no já conhecido artigo 24 da Constituição Federal, rol de competência legislativa concorrente. União legisla? Sim. Como? A que título? A título de normas gerais. Estados legislam? Sim. A que título? De legislação suplementar. Vão versar sobre aspectos próprios da sua realidade sem violar as normas federais, normas gerais constantes de uma lei federal. Artigo 24 da Constituição Federal, normas de direito financeiro, isso aqui a gente já viu. Segunda premissa que eu trago com vocês é a seguinte: precisamos nos lembrar da autonomia dos poderes e dos órgãos constitucionais autônomos. Vejam, vivemos em um Estado marcado pela tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. A independência dos poderes resguarda os poderes, resguarda que cada poder exercite a sua função precípua de maneira independente e faça interfaces com os outros poderes apenas dentro dos mecanismos dos freios e contrapesos. Tirando o que é freio e contrapeso, um poder não pode ficar metendo o bedelho na vida do outro, né? Essa preservação do espaço de cada poder vem por intermédio da independência, e essa independência se traduz em algumas autonomias. A autonomia do poder se organizar administrativamente, determinando onde vai ter os seus órgãos, os seus servidores, quando vai contratar, e também uma autonomia que se traduz sob o ponto de vista financeiro. Imagina o judiciário, que não tem o cofre, não tem a chave do cofre. Imagina o judiciário, é independente, mas ele precisa ficar mendigando o valor do orçamento todo mês lá para o chefe do executivo, para o governador do estado, presidente da república. Essa independência vai ser apenas formal. Então, a independência se traduz em diversas espécies de autonomia. Uma dessas autonomias é a autonomia de ordem financeira. Isso tudo está calcado na lógica do princípio da separação e independência dos poderes, especificamente no reforço que a Constituição dá à autonomia administrativa e financeira. Autonomia administrativa e financeira, aqui falando mais especificamente do Poder Judiciário. Então, essa construção vale para os poderes da República, vale para o Legislativo, vale para o Judiciário, vale para o Executivo. Mais especificamente, né, a autonomia administrativa e financeira vai valer para o Executivo, perdão, para o Judiciário e para o Legislativo em face do Executivo, para que o Executivo faça chegar as parcelas de orçamento para esses poderes. Mas essa lógica também vai se aplicar para as instituições constitucionalmente autônomas, como são o Ministério Público e como tem se mostrado cada vez mais a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, por exemplo. Fechado? Não vamos falar de instituições constitucionalmente autônomas, porque não é um julgado que diz respeito a elas, é um julgado que diz respeito essencialmente ao judiciário. Então, olha só que interessante. Sempre que o Estado brasileiro tem que falar de regime fiscal, o regime fiscal é do Estado brasileiro como um todo. Só que aí a gente sempre tem que cuidar com essa característica da autonomia administrativa e financeira do judiciário, do legislativo, que, em geral, vão ter que dar a sua contribuição dentro de um regime fiscal, né? Ah, vamos apertar o cinto, vão gastar menos. Todo mundo vai ter que entrar na dança.
Então o Estado brasileiro todo está sujeito ao regime fiscal. Mas a gente vai ver, essa é a tônica desse julgado, a gente vai ver que tem algumas particularidades aí no caminho. Terceira premissa que eu quero trazer com vocês é a famosa Lei Complementar 200 de 2023, o novo arcabouço fiscal, né? Aqui eu vou ser bem sucinto, meus amigos, mas essa lei complementar, aprovada lá no ano de 2023, criou um regime fiscal baseado em limites globais de despesas primárias por cada poder ou cada órgão constitucionalmente autônomo. Então, foi estipulado uma espécie de teto, né, de limite global de despesa primária, o gasto seco ali, sem contar juros, né, por parte de cada poder ou cada órgão. Então a gente estipulou um bolsão de gastos possíveis de despesa primária para cada poder e para cada órgão. E aí cada poder, cada órgão constitucionalmente autônomo tem um teto agregado de gastos, e esse teto precisa ser a referência quando, ano a ano, for ser elaborado o seu orçamento, sua proposta de orçamento, e quando for haver a execução do orçamento. Então todo mundo já começa a jogar sabendo que não pode extrapolar o quadradinho que cada um recebeu por conta desse novo regime fiscal. Beleza. O que está dentro do teto? Regra, tudo. Tudo está dentro desse novo regime fiscal, desse limite global de despesa por poder ou por órgão constitucionalmente autônomo. Porém, tem exceção? Tem exceção. No artigo 3º, parágrafo 2º, se minha memória não me entrega, artigo 3º, parágrafo 2º, isso mesmo. No artigo 3º, parágrafo 2º, nós temos exceções. Nós temos despesas que vão poder ser vivenciadas independentemente do teto. Então são despesas que vão ser realizadas, mas que não vão entrar lá no teto, no limite global do poder ou do órgão constitucionalmente autônomo. Vou te dar um exemplo bem redundante, bem eloquente. Despesas da Justiça Eleitoral com eleições. Vai pôr isso na conta do judiciário? Ele vai ter que se virar dentro do quadradinho dele para pagar as eleições? Não, está fora do teto. A gente tem algumas outras despesas lá, né? Por exemplo, gastos de universidades públicas que são feitas com receitas próprias. A universidade pública tem uma fonte de receita própria. Ela recebe dinheiro próprio. Alguém paga alguma coisa para ela. Sei lá, ela presta uma consultoria. Sei lá, estou inventando moda aqui. Não é a universidade pública usando do dinheiro, recurso do cofre do Estado para se manter. É a universidade pública que tem receita própria. E aí, a despesa que ela custeia com receita própria está fora do teto, porque o dinheiro é dela. Ela que produziu. Isso está errado, deveria entrar no bolo e devolver para o total do cofre. Tudo bem, pode discutir, mas é uma das exceções. É uma das exceções. Tranquilo? E aí, onde que está o problema? Onde que está o problema? O problema constitucional que surgiu na Lei Complementar 200 sobre o novo regime fiscal é que esqueceram do Poder Judiciário dentro dessas exceções. Especificamente, o fato de o Judiciário ter receitas próprias. Ter receitas próprias. Em particular, a receita oriunda da taxa judiciária, né, das taxas judiciárias. O Poder Judiciário trabalha, um pedaço do seu trabalho é custeado por meio de taxa, e aí essas taxas, essas receitas próprias, não foram excepcionadas do regime fiscal, do teto do regime fiscal, do novo regime fiscal. Em descompasso com o espírito de algumas dessas outras exceções que foram mencionadas nesse artigo 3º, parágrafo 2º. Então, por exemplo, quando você olha para a universidade, a receita própria que a universidade produz está fora do teto. Mas a receita própria que o judiciário produz, não, está fora, está dentro do teto. Aí bateram na porta do Supremo, nessa DI 7641, dizendo: Supremo, por simetria, alguma das exceções que foram previstas no artigo 2º, no artigo 3º, parágrafo 2º, por paralelismo com o regramento que foi dado a alguma dessas instituições, e por respeito à autonomia do judiciário,
As receitas próprias do judiciário, quando forem usadas para pagar juiz, não, para pagar as atividades jurisdicionais típicas, para viabilizar o exercício da jurisdição. Essas receitas próprias para custear jurisdição tem que estar fora do teto de gastos. Tem que estar fora do teto de gastos. E isso se justifica. Primeiro porque esse foi o espírito das exceções, ou de muitas das exceções, alinhadas lá no artigo 3º, parágrafo 2º, e também porque isso é consentâneo com a autonomia do Poder Judiciário. Então veja, cuidado. Autores maldosos, youtubers e influenciadores maldosos leram esse julgamento dizendo: o judiciário agora está com a vida que pediu para Deus, porque está fora do regime fiscal. Não, não é isso, está dentro do regime fiscal. O que está fora o que vai ficar fora, eu já estou antecipando, o Supremo acolheu essa ideia, o que fica fora são as receitas próprias do judiciário destinadas a atividades jurisdicionais típicas, porque esse é um perfil de exceção que já se encontrava ali dentro das várias exceções constantes do artigo 3º, parágrafo 2º. É um teto com furo, né, pessoal? É um regime fiscal que não cobre 100% da realidade do Estado brasileiro. Algumas coisas ficaram a descoberto. O que o judiciário buscou aqui, né, o que o legitimado ativo buscou aqui, é destampar o judiciário, tirar o judiciário, pelo menos nesse aspecto, da cobertura do teto. Fechado? Beleza. Tentei simplificar o máximo que deu. E aí vamos lá. Visão do Supremo Tribunal Federal. Ele começa externando o compromisso da Corte com o Supremo começa externando, enfatizando o compromisso da Corte com o controle fiscal, estampado pelas referências ali da Lei Complementar 200 de 2023. O Supremo diz: não tem como fazer um regime de metas e teto de gastos apenas para um pedaço do Estado, apenas para o Executivo. Quando tem que amarrar o cinto, apertar o cinto, todo mundo tem que apertar, inclusive o Judiciário. Então, o controle fiscal tem que ser multipoder, abranger todos os poderes. Isso decorre da harmonia necessária entre os poderes. A gente não pode bradar a separação dos poderes. Independência. Independência e harmonia. Então, a harmonia entre os poderes faz com que todo mundo contribua. E isso também é algo consentâneo com os princípios da administração pública, que alcançam o Estado brasileiro como um todo. O judiciário, quando está lá exercitando a sua autonomia administrativa e financeira, ele está se portando como a administração pública. O legislativo também, o MP também, a defensoria também. Todo mundo tem que amarrar as carças quando a coisa está ficando difícil. Então o Supremo reafirma a legitimidade de um controle fiscal que se projeta sobre todos indistintamente. O Supremo diz: não há supremacia de um poder sobre o outro. O que tem que reger aqui, nessa matéria, é a cooperação. Cooperação. Em matéria orçamentária, não há isolamento. Há cooperação. As regras de equilíbrio fiscal têm que atingir a todos. E aí, essa é a matriz, né? A matiz, é o colorido que a gente tem que enxergar a Lei Complementar 200 de 2023. Olha lá. Então, o controle fiscal alçado mediante metas, tetos e compromissos consubstancia o objetivo de todos os poderes constituídos, que, apesar de independentes, devem atuar de maneira harmônica em respeito aos princípios da administração pública. A Lei Complementar 200, ao instituir um regime fiscal sustentável para garantir estabilidade macroeconômica ao país e criar condições adequadas para o crescimento socioeconômico, estabeleceu limites globais de despesa para cada poder da União, para o MP e para a Defensoria Pública. Fechado? Então, só recobrando ali as balizas que eu já havia antecipado para vocês. Tá, agora vamos lá. Vamos ver o Supremo olhando para as exceções, né? A Lei Complementar 200 de 2023 articula exceções ao teto de gastos. Está lá no parágrafo 2º do artigo 3º. Muita coisa está lá. Entidades científicas e tecnológicas, universidades públicas, federais, empresas públicas que atuam em hospitais universitários, colégios militares federais, tem uma porrada de segmentos do Estado brasileiro que acabaram ficando excluídos do teto de despesas, desde que financiados com receitas próprias. E aí, o Supremo diz o seguinte: esse dispositivo é legítimo, porque a gente está excepcionando algumas entidades, alguns segmentos do Estado brasileiro, que vão ter receita própria, e
essas exceções são justificáveis porque são receitas próprias direcionadas ao custeio das suas atividades típicas. Então é a universidade pública que recebe uma receita própria e aplica esse valor no ensino. Tudo bem, faz sentido a gente prestigiar essa construção excepcional. Aí o Supremo diz, porém esqueceram aqui, né, do judiciário. Esqueceram do judiciário. Será que é legítimo você excepcionar uma universidade pública que tem receita própria e aplica nas suas atividades finalísticas, mas não excepciona o judiciário quando ele tem receita própria e aplica nas suas finalidades, nas suas atividades finalísticas? O Supremo entendeu que isso não é legítimo. Essa omissão, essa ausência impactou na autonomia do Poder Judiciário. E veja, o Judiciário não está querendo um espaço único seu, uma construção exclusiva. Não, o Judiciário só quer entrar no vagão desse trem que já existe, que foi assim construído. O Judiciário só quer ter as suas receitas próprias direcionadas à sua atividade finalística, tal como outros segmentos do Estado brasileiro que sequer são poderes têm. E o Supremo acolheu, né? O Supremo acolheu essa construção. Acolheu o paralelismo, a simetria que acolheu a ideia de que é preciso projetar por simetria, por paralelismo, essas exceções ao Poder Judiciário. Então, olha lá. Embora a lei, tenha afastado desse teto de gastos as despesas custeadas com receitas próprias de alguns órgãos federais, assim não procedeu em relação aos tribunais e demais órgãos do Judiciário da União. A manutenção das receitas próprias destinadas ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas do Judiciário da União, a despeito de ainda não haver fundo especial constituído, prestigia sua autonomia e se aproxima à solução normativa encontrada na própria norma complementar para determinadas entidades federais, bem como o que se pratica entre os tribunais estaduais. E aí, conclusão, né? Com base nesses e outros entendimentos, o plenário da unanimidade julgou procedente o pedido para declarar inconstitucional alguma coisa da Lei Complementar 200? Não, para dar interpretação conforme aquele parágrafo que traz as exceções, de modo a excepcionar também do teto tudo do judiciário? Não, as receitas próprias dos tribunais e órgãos do Judiciário da União destinadas ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas do Poder Judiciário da União. E aí fica o resumo para vocês. Tranquilo, pessoal? Ufa! Enrolado, né? Espero que vocês tenham chegado bem até aqui. E tenham chegado até aqui, né? Que é o mais importante. Fechou, meus amigos? Redes sociais aí à disposição de vocês. Um prazer, como sempre, estar com vocês aqui na Verbo Jurídico. Seguimos firmes e fortes enfrentando cada um dos informativos, por mais enrolados que sejam, a gente vai sempre trabalhar com a mesma ênfase, a mesma alegria, a mesma boa vontade para contribuir com o seu aperfeiçoamento, com os seus estudos, tá bom? Deixa o joinha aí se gostou da aula do professor Zopponi, deixa sua mensagem aí depois para eu ler, eu fico feliz de ver as interações com vocês aí, os comentários de vocês, é sempre um prazer ter essa audiência tão qualificada desses meus queridos alunos aqui pela Verbo. Fechado? Forte abraço a todos, pessoal, fiquem com Deus e até semana que vem.